So. Enciclopédia. Distribuição Sinapse. Os inimigos já tinham entrado à força na cidade, mas ele nem ouvia os gritos das pessoas que lutavam, nem o ruído das espadas. Sentado nos degraus da entrada de sua casa, só pensava nos desenhos que fazia na areia. Em determinado momento, um guerreiro romano passou correndo e pisou em um dos seus desenhos. O cientista indignado saltou sobre o soldado, gritando: "Não toque nos meus desenhos!" O preço dessas palavras foi a vida de Arquimedes, famoso geometrista, engenheiro e mecânico. O que o grande cientista da antiguidade estaria desenhando na areia? A prova de um novo teorema? Ou o projeto de mais uma maravilha da engenharia? Nunca saberemos. Também jamais saberemos como ele conseguia calcular a raiz quadrada de números grandes, como conseguia reduzir a cinzas navios inimigos com a ajuda de espelhos, assim como não saberemos muitos outros detalhes e episódios de sua vida. Felizmente, suas obras científicas imortais chegaram até nós e são tão atuais quanto há 2.500 anos. Arquimedes nasceu em 287 a.C. em Siracusa, na ilha de Sicília. Era parente de Hieron, governador de Siracusa. Quando jovem, viajou muito, conheceu muitos cientistas e familiarizou-se com os tesouros da biblioteca de Alexandria. Voltou a Siracusa já como cientista famoso. Suas meditações científicas podiam levá-lo para tão longe de si que chegava a esquecer-se de comer, beber ou cuidar de sua higiene. Plutarco escreveu que muitas vezes os criados de Arquimedes o levaram contra sua vontade para os banhos. E durante o banho ele continuava desenhando figuras geométricas nas cinzas da chaminé. E enquanto estava sendo ungido, desenhava com os dedos em seu próprio corpo nu. Uma vez, Arquimedes pensava em um problema complicado que fora colocado para ele pelo Tsar de Siracusa. Precisava descobrir se uma coroa feita para o Tsar seria feita de ouro puro ou se o joalheiro adicionar uma porção de bronze no lugar do metal precioso. A coroa era de uma forma muito elaborada e Arquimedes teria que calcular seu volume. Pensando nesse problema, sentado na banheira, percebeu que uma quantidade de água escorria para o chão. Ao mesmo tempo, notou que o peso de seu corpo tornava-se mais leve. Então teve uma intuição, e em sua excitação correu nu pelas ruas gritando: "Eureka! Descobri!" E assim a lei da hidrostática, ou lei de Arquimedes, foi descoberta. A lei de Arquimedes diz o seguinte: a aparente perda de peso de um corpo imerso em um fluido é igual ao peso do fluido que foi deslocado. A distração de Arquimedes em seu desligamento da vida real não o impedia de resolver problemas práticos. Diferentemente de seus contemporâneos, ele não encarava a ciência apenas como um capricho de uma mente sofisticada. Ele a usava como um meio para compreender as leis da natureza e como um instrumento para resolver complicados problemas de engenharia. Uma vez, em uma carta ao rei Hieron de Siracusa, o matemático afirmou que, dada a força, qualquer peso poderia ser movido. "Me dê um ponto de partida exato e eu moverei a terra." Hieron pediu provas. Arquimedes mandou que arrastassem um barco até a praia e o enchessem de lastro. Então puxou o navio por uma corda que percorria um sistema de blocos sem qualquer esforço aparente. Hieron ficou muito satisfeito e pediu a Arquimedes que projetasse máquinas de luta para defender a cidade. A história diz que ele foi autor de aproximadamente 40 descobertas, mas a grande maioria não chegou a nós. Seu princípio de roldanas e parafusos usados para o transporte de água ainda são utilizados nos dias de hoje para regar os campos. No entanto, segundo o próprio Arquimedes, suas conquistas mais importantes foram suas obras sobre geometria. Ele compilou fórmulas para calcular o quadrado para figuras de várias formas. Formou o grupo de poliedros semirregulares que mais tarde foram chamados de corpos de Arquimedes. E ele foi o primeiro a calcular e introduzir o π. Arquimedes pediu para cortarem em sua sepultura uma esfera inscrita dentro de um cilindro com os raios nas proporções de 3:2, pois considerava essa descoberta a maior da ciência até aquele momento.
Em 214 a.C., Marcelos, comandante romano, foi para Siracusa, que apoiava Aníbal na Segunda Guerra Púnica. Pensava que tomaria a cidade com a maior facilidade, mas alguma coisa inesperada o aguardava. O sítio de Siracusa foi descrito assim pelo historiador Plutarco. Seus habitantes ficaram tomados pelo horror diante do ataque duplo, por terra e por mar, dos romanos. E naquele momento, Arquimedes começou a usar suas máquinas. Imediatamente atirou contra as forças terrestres todos os tipos de mísseis e imensas massas de pedra que caíam com enorme barulho e violência. Nenhum homem seria capaz de enfrentá-las. Os defensores de Siracusa levantavam os navios no ar com o auxílio de uma mão de ferro ou bico semelhante ao de uma garça. Os puxavam pela proa deixando a popa abaixada e os jogavam no fundo do mar ou os atiravam contra as rochas. As mulheres de Siracusa, com a ajuda de espelhos de bronze, dirigiam raios de sol para os navios romanos, e devido a isso, eles se incendiavam. Graças aos inventos de Arquimedes e aos sistemas de água subterrâneos que ele também criou, Siracusa conseguiu enfrentar os ataques dos romanos durante 2 anos. Mas em 212 a.C., durante as comemorações para a deusa Ártemis, os defensores da cidade relaxaram sua vigilância e os romanos se atiraram sobre Siracusa. Um legionário romano atacou Arquimedes quando ele desenhava figuras geométricas na areia. O comandante Marcelos ficou muito desapontado com a morte de Arquimedes, pois pretendia colocar o talento do cientista a serviço de Roma. 136 anos mais tarde, Cícero, o famoso orador romano, encontrou a sepultura abandonada de Arquimedes e, como fora pedido pelo cientista, o desenho da esfera inscrita dentro do cilindro foi cortado sobre o seu túmulo. Narrado por Marcelo Garcia. Versão brasileira, Alcateia.